Olá a todos, estamos a gravar. Bem-vindos a mais um vídeo sobre finanças, economia e literacia financeira. O meu nome é André Ventinhas e continuamos com a nossa saga e a nossa missão. Como já vos tinha referido, vamos começar, portanto, a desbravar caminho no livro de Lynn Alden, Broken Money. E hoje, sobretudo para vocês ficarem com uma ideia do que é que vão ser, digamos que os próximos vídeos e no que é que eles vão efetivamente focar, vamos, portanto, falar sobre a estrutura de Broken Money, portanto, o livro da engenheira Lynn Alden, que hoje é das mais consagradas analistas financeiras, sobretudo numa perspectiva macro. Portanto, cá está, Broken Money, Why Our Financial System is Failing Us and How We Can Make It Better. Não é bem portanto vamos passar aqui para a tradução para português, como é que o nosso sistema financeiro bateu onde bateu e como é que podemos realmente transformar esse mesmo sistema num mundo melhor, até porque estamos aí com grandes mudanças de paradigma e quem não começa a ter percepção de como é que a literacia financeira funciona vai ter grandes dificuldades e cada vez encontrará mais no futuro. Portanto, a estrutura do livro, a parte 1, está relacionada com a história do dinheiro. Portanto, a Lynn fala-nos um pouco daquilo que é um resumo da história, como é que o dinheiro nasceu, e nós vamos ver que não foi nenhum Estado central, que não foi nenhum banco, nada criou em si o dinheiro surgiu como uma necessidade do ser humano e de uma criação do próprio ser humano que depois foi apropriada, entre aspas. Portanto, a parte 2 do livro trata do Proto-Banking Service e da tecnologia e transações. Portanto, vemos aqui uma evolução e vamos neste capítulo e nesta parte subdividida falar da abstração do dinheiro e poder dos bancos centrais num gap, ou seja, portanto, num enviesamento entre as transações e a sua velocidade e o próprio desenvolvimento tecnológico. Portanto, desde as antigas civilizações, ainda escrito na pedra, portanto, era marcado, digamos que, aquilo que pertencia a cada pessoa ou a cada família. Depois Roma apropriou-se, portanto, daquilo que foi o próprio dinheiro em si. A primeira moeda que surgiu mais significativa foi o áureo e era uma moeda completamente de ouro esse que foi sendo retirado da moeda e que depois passou então ao denário, mais à base de prata, cobre e outros materiais, em que começou logo aqui a haver uma batota, entre aspas, a desvalorização do valor da moeda por parte do sistema político para iludir os cidadãos e poder, ao fim e ao cabo, fazer com que os preços ao longo do tempo subam e que o dinheiro vá desvalorizando com o tempo. Muita gente fala desta história de que os ricos e os pobres e os grandes e os pequenos, ao fim e ao cabo, todos se apropriaram deste sistema. E quando o dinheiro chega àqueles que estão na élite, sejam políticos, sejam banqueiros, seja quem for, essa élite prevalece sempre
sobre aquele que é o cidadão comum e o que está mais embaixo na sociedade. É bom ouvir e é bom ter uma compreensão daquilo que é basicamente a grande frase, uma célebre frase, que é faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Portanto, hoje é o que muitos nos vendem, vendem-nos ideias, mas fazem precisamente o seu contrário. Padrão ouro, portanto, o padrão ouro já surge um pouco mais à frente e aqui temos uma âncora em que o dinheiro que saía para fora e que assim fazia uma relação de equilíbrio entre os países, havia essa relação de equilíbrio conforme aquilo que os próprios países seguravam em ouro nos seus balanços, e com isto havia digamos que uma maior harmonia nas trocas comerciais e naquilo que era a subida ou a descida dos preços consoante o poder dos países, a partir do momento que surge a Ordem Executiva 6.102, em que o presidente Hoover, salvo erro, confisca o ouro aos seus cidadãos e depois, aqui neste caso, os cidadãos são obrigados a entregar o ouro a $20, cerca de $20 a onça, e quando esse dinheiro é apropriado pelo Estado, ele sobe para $35. Portanto, houve aqui esta batota americana sobre os seus próprios cidadãos. Bretton Woods, portanto, é a grande decisão dos grandes vencedores da Segunda Guerra, em que basicamente os Estados Unidos ficam com o FMI, ficam com, digamos que tudo o que são sedes de poder vai ficar na maior potência mundial, que após a Segunda Guerra foi os Estados Unidos, e portanto o Fundo Monetário Internacional, os grandes centros de disputa de poder passam para Washington e portanto os Estados Unidos fica basicamente a ser o polícia, como ainda hoje se chama, o polícia do mundo, para o melhor e para o pior, porque existem sempre efeitos de causas e consequências. Portanto, depois Nixon, em 1971, desliga-se completamente do padrão ouro. Já outros países o ameaçavam fazer e já o tinham feito antes, e portanto passamos a viver com uma fiat currency, fiat money, que não é mais do que a confiança que nós damos ao dinheiro, e daí os americanos serem um pouco astutos e diferenciarem o que é dinheiro e do que é efetivamente valor. Currency digamos que é como que uma corrente sanguínea do sistema, e depois temos money, que é hard money, digamos assim, dinheiro a sério, que segura o valor, e que hoje estamos a ter os exemplos, sobretudo, do ouro, da prata e das moedas digitais, que vamos também falar através da leitura do livro de Lynn Alden. Portanto, houve aqui primeiro uma transição para portanto, o petrodólar, em que realmente os Estados Unidos liberta-se do padrão ouro, mas depois entra em todos os países que têm domínio do petróleo, e que, ao colar o dólar à fonte de energia mais importante do mundo, eles continuam na frente e continuam a ser, digamos que, quem lidera, e ainda hoje, como eu já o disse aqui,
até ver, lidera, sobretudo derivado à potência militar que são, lideram o mundo, embora estejamos numa fase de transição e estejamos a nível histórico numa mudança de grande ciclo, e isso poderá ditar aqui algumas anormalidades ou até normalidades, porque nós não assistimos a este tipo de fenómenos, mas estes fenómenos são normais em grandes ciclos. O ser humano é que tem uma vida muito curta para assistir a fenómenos com uma ciclicidade maior. Portanto, a parte 4, Lyn Alden fala-nos na dívida como novo sistema monetário, a reserva de valor em cheque, tanto que vemos ali o cavalo a derrubar o peão, que é sempre aquele que paga a maior fatura, e depois o benefício de governos, bancos centrais, comerciais e élites financeiras. Iremos falar também do conceito de ledger, que Lyn Alden muito gosta de abordar, em que basicamente é o registro, é o fundamento em que realmente a pessoa é detentora de algo e que contém algo de valor consigo, e realmente o conceito de ledger também vai ser aqui abordado. Parte 5, inovações monetárias digitais. O livro começa a entrar também neste mundo ainda muito desconhecido de Bitcoin, stablecoins, smart contracts, central bank digital currencies, criptografia e tecnologias disruptivas. Portanto, temos aqui todo um mundo que está a ser desbravado, que as pessoas ainda não conhecem, mas que a Lyn já retrata muito bem no livro, em que o ser humano não confia um no outro e, portanto, estes smart contracts não são mais do que registros em computador, derivado ao ser humano estar a perder a confiança no outro e a confiança no sistema. E isto é uma mudança que vamos assistir, e as moedas digitais já começaram a fazer esses estragos, e como a própria Lyn diz, em relação ao caso da dívida, eu aqui faço esta analogia, também neste caso das moedas digitais. Ninguém vai parar este comboio, porque o comboio está em andamento, ele está em grande velocidade, cada vez estão mais pessoas a entrar, e se não foi travado até agora, alguém que o queira travar já não o trava a tempo, porque ele já arrepiou um caminho demasiado sustentado, até porque já grandes empresas como a Fidelity, como a própria BlackRock, como a própria Vanguard e grandes empresas mundiais estão, entre aspas, com as unhas neste sistema, e, portanto, tal como Pessoa dizia, primeiro estranha-se e depois terá de se acabar por entranhar. Parte 6. Ética do dinheiro e da comunicação. Criptografia, bancos modernos e estrutura da internet. Ali vemos os tais passos que se vão dando para um sistema aberto e transparente, que é o que o ser humano precisa, porque hoje tudo é feito por detrás do pano e o ser humano não tem conhecimento de muitas das coisas que lhe fazem. E depois temos aqui este diferente de finanças entre sistemas abertos e sistemas fechados, e a interseção entre a tecnologia financeira e os direitos humanos. Portanto, esta vai ser a grande discussão de futuro,
porque os direitos humanos continuam a ser fundamentais e depois toda esta nova disrupção e toda esta nova tecnologia terá de se adaptar ao ser humano. Não poderá ser de outra forma, porque o ser humano é o foco e o centro de tudo. Assim, não se deixe manipular. Este é o grande objetivo da criação de conteúdo deste canal. Vamos começar, como eu costumo dizer, a arrepiar caminho com a primeira parte do livro de Lynn Alden e porque acho que é importante começarem a ganhar consciência sobre este mundo novo que está e que vai com certeza surgir. Eu aconselho-vos muito vivamente a seguirem, a partilharem e, portanto, a clicarem no like para que nós possamos chegar a mais gente, a ter mais público e a ter, sobretudo, mais pessoas informadas e menos manipuladas. Esse é o grande foco, é o grande objetivo, é a grande missão, é o grande propósito e voltamos a ver-nos na próxima sessão. Até lá, espero que tudo corra por melhor para todos.